Muito boa noite para o senhor, para a senhora. Eu sou Carlos Martorelli e peço licença para entrar na sua casa. Está começando o AMP News, o primeiro telejornal de Amparo e região. E como é o primeiro programa que nós estamos fazendo hoje, é um programa especial, muito especial. E como um programa especial, não poderíamos deixar de falar de assuntos que a população veio a semana inteira mandando pra gente. Muitas perguntas, muitas mensagens. E se você quer participar desse jornal, tem denúncia, tem reclamação, tem perguntas para fazer, não perca tempo. Mande já sua mensagem pra gente através do e-mail tvamparo@tvamparo.com.br. Produção, coloca aqui embaixo no GC, por favor, para a população ver o nosso e-mail também, ou através das nossas mídias sociais. Você pode falar com a gente através do Instagram da TV Amparo, tá ok? Agora, pessoal, vamos começar esse jornal com notícia boa. Uma notícia que há muito tempo a população de Amparo vem esperando. Ainda em 2019, olha quanto tempo nós estamos falando. Em 2019, o então prefeito da cidade, o Jacó Vitale, realizou um sorteio para a realização das casas populares. Vocês lembram desse? Então, em 2019 foi feito o sorteio de 148 casas. Os anos passaram, trocou o prefeito, acabou a primeira gestão do prefeito, começou a segunda gestão do prefeito e eis que o nosso repórter Paulo Mendes, que está sempre em cima da novidade, em cima da matéria, foi na entrega das casas. Sim, as casas foram entregues, pessoal, de acordo com o sorteio. Então o Paulo foi lá de perto, ver a entrega da chave das casas, conversar com o prefeito e conversar principalmente com a população, as pessoas que receberam a chave da sua casa. Então a gente vai chamar o Paulo lá e o Paulo vai mostrar pra gente, porque não para por aí. O Paulo vai mostrar a entrega das casas, mas tem mais coisa ainda por vir. Tem mais sorteios, tem mais casas. Vamos chamar o Paulo e vamos entender melhor essa matéria. Paulo, como que tá aí a entrega das casas? Explica pra gente, por favor. É isso mesmo, Carlos. A gente está aqui no Parque Modelo, no residencial Carlito Campos, onde foram entregues 148 casas pelo prefeito Carlos Alberto. A gente veio aqui conferir as casas e também falar, claro, com a população que recebeu esse presente de Natal. A CDHU, em parceria com a Prefeitura de Amparo, entregou 148 novas moradias no município. O evento aconteceu no final do ano passado, na rua Luiz Antônio Moreira Persicano, no Jardim Modelo, e contou com a presença de Marcelo Branco, secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, representando Tarcísio de Freitas, o governador do estado. O prefeito ele foi muito ativo, nós tivemos diversas reuniões já na secretaria, lá em São Paulo, ele esteve lá pessoalmente, ele identificou esse terreno, nós já assinamos um novo entendimento, onde nós projetamos fazer mais 200 unidades habitacionais, e ele já está na localização desse novo terreno, ou seja, tem sido uma prefeitura muito ativa também na resolução dessas questões habitacionais da sua gente. O novo empreendimento passará a ser chamado Conjunto Habitacional Carlito Campos, uma homenagem ao ilustre amparense que fez história no empresariado, na comunicação e na política de Amparo. Muito envaidecida, muito contente, não só por mim, pelos meus irmãos, pelo meu irmão falecido, né? E pelos meus filhos e os meus sobrinhos, né? No caso, que são os netos dele. Eu acho que meu pai foi um grande incentivador da construção aqui em Amparo, além de radiodifusor, que eu já falei, e além de político, de tantos anos na política, e alguns loteamentos aqui em Amparo, foi ele o que pensou, o que organizou. Então, eu acho que ele se sente, aonde está, ele se sente realmente homenageado, porque era o sonho dele. Nós militamos 50 anos no ramo de material de construção, além das rádios, né? E eu acho que é uma homenagem justíssima, e eu só posso me sentir envaidecida, agradecida ao Carlos Alberto. Aliás, ele sempre gostou também muito do meu pai.
O conjunto habitacional Carlito Campos possui unidades habitacionais divididas em apartamentos. Quando foi sorteado, a gente tava na pandemia ainda, né? Foi tudo virtual, então eu tava sozinha no quarto, comecei a chorar, liguei pra ele emocionada, né? Foi tudo lindo. Eu não tinha ainda o bebê, a gente nem imaginava, né, o tempo que ia ser, e Deus cuidou de tudo, né? Agora a gente tá com o bebê aqui, recebendo a casa, é um sonho. O evento é uma importante etapa na luta por moradia digna em Amparo, refletindo o compromisso da CDHU e da Prefeitura com a melhoria das condições de vida na cidade. Estou muito feliz, a você que acompanha a TV Amparo TV, dizer que estou muito feliz com esse momento, porque é um jejum de entrega de casas populares de quase 30 anos que não acontece isso em Amparo. As últimas moradias populares do CDHU aconteceram em 1997. De lá para cá, nenhuma outra casa mais foi inaugurada em Amparo, foi construída em Amparo, apesar de muitas promessas dos prefeitos anteriores. Então nós corremos atrás, agarrei isso como principal objetivo do nosso governo, entregamos essas primeiras quase 200 moradias, já temos mais 200 garantidas pelo CDHU, fora o programa municipal próprio, onde nós vamos entregar mais 1.300 moradias financiadas pela Caixa Econômica Federal, subsidiadas pela Prefeitura Municipal de Amparo. Então, assim, eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus em primeiro lugar, agradecido à minha equipe de governo, agradecer também ao nosso governador Tarcísio, ao secretário Marcelo Branco. Tenho muito que agradecer pela luta, pela persistência do deputado Baleia Rossi, que tem me ajudado muito nessas conquistas, e também o deputado Jorge Caruso. Estou muito feliz. Foi o que eu disse lá na minha fala, né? Se a minha felicidade é a soma de todas as felicidades, de todas as famílias que estão pegando a casa, que estão ganhando hoje, recebendo a chave da casa própria. Porque ter um teto para morar, isso é sagrado, sabe? A criança, quando começa a dar os primeiros traços de desenho, a primeira coisa que ela desenha uma casa, né? Então, desde criança, isso está dentro da alma do ser humano. Então, poder proporcionar essas quase 200 moradias para 200 famílias que pagavam aluguel é algo extraordinário. Por exemplo, conversando com uma família aqui que paga R$ 1.350 de aluguel. Não vai pagar mais 1.350. Esse 1.350 ela vai poder comprar comida melhor, comer mais carne, comprar roupa, ter um programa de passeio, um lazer, poder viajar, enfim, poder cuidar, dar mais conforto para a família. Um dinheiro que agora não vai precisar mais pagar aluguel porque saiu do aluguel, graças a Deus. Então eu estou muito feliz. E nos próximos 4 anos, no segundo mandato que eu fui reeleito, graças à população de Amparo, nós vamos entregar muitas, mas muitas e muitas casas para muitas e muitas famílias, graças a Deus. Muito bom, Paulo, que legal. Então, pessoal, como eu falei para vocês, não para por aí não. O ano passado, a Prefeitura realizou então um novo sorteio e a previsão de entrega dessas outras novas casas tá para meados de 2028, mais ou menos. Passaram aí 3 anos de previsão de entrega para as outras casas do sorteio realizado ano passado. E o que é mais importante para agora é que a Prefeitura ainda anunciou que ainda esse ano, em 2025, a Prefeitura vai fazer mais um novo sorteio, ok? Então foram entregues as primeiras 148 casas sorteadas em 2019. O ano passado foi feito outro sorteio que provavelmente vai ser entregue em 2028 e ainda esse ano, em 2025, vai ter um novo sorteio. Ou seja, isso é bom falar, é bom mostrar, é o tipo de matéria gostosa de fazer, porque a gente sabe que ter uma casa é a mesma coisa que ter um atestado de dignidade, né? A população precisa, é muito bom quando uma pessoa pode falar em qualquer lugar onde ela vai, ela chega e alguém pergunta onde você mora. Eu moro na rua tal, número tal. É constrangedor às vezes a pessoa que não tem o endereço para passar. Quem passa essa situação sabe o que eu estou falando. Não que eu já tenha passado, eu não estou aqui para me vitimizar, mas a gente entende o quanto representa em termos de dignidade para uma pessoa poder ter a sua casa. Principalmente quando se fala de uma mulher, às vezes a mãe, que é mãe de família e pai de família ao mesmo tempo, que trabalha, que cria os filhos, como é importante para ela poder às vezes sair para trabalhar e ter um local seguro para deixar os filhos dentro de casa.
Então, muito boa essa notícia, particularmente eu fico feliz, mas, vírgula, o Paulo vai ficar em cima. Foi dado que vai ter novo sorteio, foi dado prazo para entrega de novas casas e nós não vamos ficar aqui só batendo palminha. A gente vai acompanhar e conforme forem entregues novas casas, nós vamos mostrar aqui novamente para vocês, tá legal? Agora, gente, eu queria trocar um pouco de assunto, mas também é um assunto muito importante. Para ser muito franco com vocês, eu acredito que talvez seja até mais importante do que falar de casa popular. Nós vamos falar um pouco a questão da saúde. Infelizmente, tá? Infelizmente, nós estamos vendo aqui na nossa região, não só Amparo, na nossa região, nós estamos vendo um surto de dengue acontecendo novamente. Não é a primeira vez, não é a segunda vez e nem é a terceira. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. Todo ano, chega nessa época de começo de ano, de calor, de chuva, nós sempre nos deparamos com surtos de dengue. E só para as pessoas terem uma noção do quanto isso aqui é sério, a coisa de 2, 3 anos atrás, nós fizemos no Brasil uma catástrofe quase que mundial, uma hecatombe por causa do coronavírus. Porque o coronavírus foi um terrorismo na cabeça de todo mundo, porque o coronavírus... Só que as pessoas esquecem de falar que se você pegar números, e os números não mentem, morre mais gente de dengue do que de coronavírus. Então, assim, é uma coisa, pessoal, muito séria. E isso eu falo porque não depende só de prefeitura, depende de todos nós. Então, como é um assunto muito sério, a gente tomou um cuidado aqui de não ficar só falando que eu acho, não eu acho. Nós temos que falar dados, nós temos que passar informações corretas. Então o que a gente fez? O Paulo, essa semana na nossa reunião de pauta, a gente está trabalhando sobre esse assunto, a gente falou, Paulo, vamos tocar na ferida, vamos para dentro? Vamos. Ter coragem de ir lá na prefeitura pedir uma informação da prefeitura, falar com o secretário, vamos falar com quem é de verdade o homem da caneta? Ele falou, eu vou. Eu falei, então eu tô com você. Se você vai, eu vou chamar você, você vai mostrar pro pessoal. Então eu vou chamar aqui uma matéria muito bacana que o Paulo fez, direto da prefeitura, onde ele foi investigar, perguntar o que é verdade, o que não é, quais são os números, tá? Então eu queria a atenção de todos vocês, esse tipo de matéria, esse sim vocês têm que compartilhar, isso aqui é importante. Então quando subir o jornal, eu falo, clica, compartilha esse tipo de matéria para viralizar, porque é o tipo de coisa que leva conscientização para a população, né? Não adianta a gente falar que tem que ter um hospital para atender quando tem dengue, se a gente não faz a nossa parte. A gente, muitas vezes, nem precisaria ter um hospital para cuidar da dengue, se a gente ajudasse mais, né? E não tivesse tanta infestação de dengue por aí. Então eu vou chamar o Paulo vai trazer informações quentíssimas de primeira mão. Paulo, por favor, fala pra gente aí direto da prefeitura como que tá essa situação da dengue aqui em Amparo. Por favor, Paulo. Carlos, a situação da dengue em Amparo não está nada fácil. Só nos últimos dias os casos cresceram mais de 2.000%. Nós estamos aqui no bairro do Silvestre, onde só aqui nesse bairro são mais de 30 casos. É o maior polo de dengue da nossa cidade. Quando a gente chegou aqui, olha a situação. É lixo espalhado por todo o espaço público. Mas isso, Carlos, é falta de conscientização dos próprios moradores. Não só desse bairro, viu? Mas dos outros também que a gente visitou. Por onde a gente anda, a gente encontra lixo pela rua. Amparo decretou estado de emergência no combate à dengue na última terça-feira, dia 14, quando ainda estava com 142 casos positivos da doença. A cidade foi a primeira da região de Campinas a adotar a estratégia para acelerar iniciativas que garantem uma ação do município. De acordo com o último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 1º a 18 de janeiro, foram registrados um total de 206 casos positivos da doença, quando no mesmo período do ano passado eram apenas 16 registros. Amparo ainda tem 3 óbitos em investigação pelo Instituto Adolfo Lutz, sendo que o Instituto pode levar até 45 dias para divulgar os resultados. Na prática,
a administração municipal fica autorizada a adquirir insumos, equipamentos e a contratar serviços e equipes para o trabalho de combate à dengue. Também está permitida a suspensão de férias e folgas dos agentes que trabalham no controle da doença. E não é falta de responsabilidade da prefeitura que está fazendo sim um trabalho com o catatreco. Mas por onde a gente passa, a gente ouve, a prefeitura veio hoje aqui, catou e no outro dia tá cheio de novo. A gente foi até a prefeitura conversar com o prefeito Carlos Alberto Martins e ele explica pra gente quais as ações que a prefeitura está tomando a partir de agora. Olha, Paulo Mendes, é assustador o que está acontecendo, né? É um aumento de 2.500% comparado com o mesmo período lá do ano passado, de janeiro. Esses números estão assustando muito porque isso vai colapsar o sistema de saúde. E se isso for acontecer também em outras cidades, que há uma tendência grande de acontecer no estado de São Paulo, na região sudeste, aí a situação vai complicar ainda mais. Então o poder público não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Não dá para ficar assistindo de camarote. Então a gente tem que se antecipar. Então já mandei comprar medicamento, reforçar o estoque de dipirona, de soro, que utiliza muito soro na hidratação dos pacientes. E também estamos já pensando, inclusive, na questão de aumento de leitos de enfermaria, para que as pessoas possam tomar os seus medicamentos na veia no lugar adequado, porque também vai faltar espaço se for continuar nessa proporção. E quando falo se continuar, vai continuar. O pior porque é o seguinte, o que nós estamos vivendo hoje em janeiro nunca foi visto. Isso seria lá para o mês de abril. Então está antecipando aí 3 meses pelo menos esse número altíssimo de pessoas contaminadas com a dengue. O decreto que eu assinei na data de ontem, dia 14, foi extremamente importante porque me dá forças para poder combater essa doença junto com a população. Vamos contratar agentes sanitários para poder fazer a inspeção de casa em casa. Vamos reforçar mais a equipe de limpeza dos terrenos particulares e também terrenos da própria prefeitura. Nós vamos também comprar repelente para distribuir nas escolas, para as crianças poderem usar o repelente nas escolas, que também é extremamente importante. Enfim, são várias ações que envolvem a prefeitura e também envolvem a sociedade. Nada disso vai resolver se a sociedade, a dona de casa, o chefe de família, não fizer a parte dela, que é olhar o quintal, não deixar vaso com água, não deixar o pratinho, não deixar a tampa de refrigerante, de garrafa PET, a caixa d'água descoberta, porque o mosquitinho, ele é oportunista, né? E quem pica é a fêmea, não é o macho. E ela pica para quê? Porque ela precisa do sangue do humano para poder gerar os ovinhos, que cada lugar que ela vai no recipiente, ela coloca lá de 150 a 250 ovos, né? E com o calor e a água é a incubadora desses ovos, onde gera as larvinhas e depois de 15 dias o mosquitinho, né? Aí ele pica, ele já é filho da fêmea contaminada. Aí ele vem, pica o humano e vai transmitir a doença para todo mundo. Então, assim, é uma coisa assim absurda que está acontecendo, né? Que a gente não pode perder essa guerra para o mosquito de jeito nenhum. Na verdade, mais de meio caminho do sucesso do combate à dengue vem da população. Eu acho que 70% depende da população. Porque o município vai estar trabalhando muito, mas depende da população. Se a população se unisse de uma maneira unânime, não precisaria gastar um centavo a mais do dinheiro público. Por quê? Todo mundo cuidaria da sua própria casa. Mas isso, infelizmente, acaba não acontecendo na prática, né? Então, o descarte de lixo de maneira irregular está errado e tudo mais. Eu mandei contratar agora mais 2 equipes do Cata Bagulho. Nós vamos fazer o Cata Treco, o Cata Bagulho aí na cidade de maneira regionalizada. O carro de som vai passar antes, falando que vai estar o caminhão passando. E quem tiver coisa velha, lixo para colocar, já aproveita colocar naquele dia marcado na porta da casa. O caminhão da prefeitura vem, pega, leva e dá a destinação correta, que vai para o lugar adequado, onde é incinerado, ele é prensado, enfim, tem uma empresa contratada que dá fim a esses trecos, né? Esse lixo que tem dentro da casa, que não é o lixo orgânico do dia a dia, mas esse lixo que acumula no quintal da casa. O canal de denúncia, que é 199, o telefone da Defesa Civil, que está nos ajudando também, e 156, que é o telefone já muito conhecido do cidadão da Prefeitura de Amparo, 156 e 199. Ainda segundo a Secretaria de Saúde,
O Fumacê em Amparo está com data prevista para início a partir do dia 27 de janeiro. Muito legal, Paulo. Muito obrigado aí pelas informações, pela matéria espetacular. Gente, eu queria aqui fazer um agradecimento. Não é um agradecimento meu, pessoal, mas eu queria fazer um agradecimento porque eu fiquei muito feliz de ver que o Paulo foi lá na prefeitura, foi lá bater na porta do homem da caneta, perguntar para quem tinha que ser perguntado e ele recebeu o Paulo e respondeu tudo que o Paulo perguntou. Eu falo que eu tenho que fazer esse agradecimento porque eu falo que em qualquer cidade, seja onde for, seja prefeito, seja vereador, seja secretário, seja o que for, é muito bom, é muito saudável em termos de democracia quando a gente vê que o prefeito, o secretário ou o governador, seja quem for, quando ele recebe um repórter como o Paulo e aceita ser questionado, dá a cara, mostra e fala. Só que é importante por quê? Porque ele não está respondendo as perguntas do Paulo, ele não está respondendo as perguntas para mim. Todas essas perguntas que a gente leva, né, que a gente vai lá, que a gente pergunta, todas essas dúvidas são dúvidas da população. Então ele não está respondendo nem para mim nem para o Paulo, ele está respondendo para a população de Amparo. Por isso eu acho muito bom e eu acho interessante dar aqui o parabéns a todos os profissionais da prefeitura que quando forem solicitados, porque vocês vão ser solicitados, eu não fico aqui só para bater palma, eu não sou assessor de imprensa. A gente vai mostrar, a gente vai perguntar. Quando vocês fazem coisa boa, eu sou o primeiro a dar parabéns. Mas quando tiver alguma falha, eu tenho que apontar. Por exemplo, uma coisa que político nenhum pode falar, mas eu falo, porque eu não tenho esse rabo preso. A gente tem que ser honesto. Quando a gente fala em dengue, todo mundo gosta de meter o pau em qualquer prefeito, não é aqui em qualquer lugar. Ah, porque tem sujeira, porque tem água, porque tem isso, porque tem aquilo. Eu vou vir aqui, eu vou mostrar. Ó, tem entulho ali, a prefeitura não pegou. Eu vou mostrar. Só que quantas e quantas vezes, seja em Amparo, em São Paulo, aonde for, a prefeitura acaba de recolher o lixo. Não deu 2 minutos, você vira as costas, o que tem no lugar? Lixo de novo. Então eu falo, responsabilidade, dengue em específico, é meio a meio. A gente tem que cobrar a prefeitura? Tem, vamos cobrar. Mas eu também vou falar aqui o que muitas vezes o prefeito, o vereador, não tem coragem de falar. Você em casa é responsável também. Putz grilo, quantas vezes você olha no quintal, tem um monte de garrafa de pote vazio. Tá juntando água, aí passa lá na televisão, passa na internet, passa na rádio, passa em tudo quanto é lugar. Não junte água em casa. Você tá ouvindo falar, tá olhando o pote com água e finge que não é com você. Me ajuda aí, meu amigo. Então, não quer limpar? Não limpe, mas só vira. Vira de ponta cabeça para a água escorrer. Simples assim. Vamos todo mundo ajudar. Tô falando isso para vocês, pessoal, que hoje, dia 19, do dia 1 ao dia 19 de janeiro, nós já tivemos mais de 200 casos de dengue só aqui em Amparo. 200 casos em 17 dias. Quando eu falei para vocês que dengue mata mais do que Covid, às vezes tem gente que acha que é mentira. Não, não é mentira. 200 casos em 19 dias, é muita coisa, tá? E só para vocês terem uma ideia ainda pior, nós estamos falando de 200 casos em 17 dias, só que acabou de ser confirmada a primeira morte de dengue aqui na cidade. Já morreu gente, morreu. Por quê? Ah, tomou tiro, foi atropelado? Não, por causa de dengue, é o que a gente está falando aqui. E outra, tem mais 2 casos que ainda estão em investigação, ou seja, esse número, infelizmente, ainda pode aumentar. Então aqui, como um apresentador desse telejornal, eu peço para você, porque é para você que eu faço esse telejornal, faça a sua parte. Ajuda a limpar, vê o terreno do vizinho, você não precisa brigar com o vizinho, mas não custa falar, amigo, tem água ali no vaso, vira ele, joga areia. Se todo mundo fizer um pouquinho, todo mundo junto, é muita coisa, tá certo, pessoal? Agora, vamos continuar aqui na saúde, porque não é brincadeira não. Durante a semana inteira, se a gente pegar assim 10 e-mails que a gente recebe, de novo, tvamparo@tvamparo.com.br. De 10 e-mails que a gente recebe, sem brincadeira, 8 são de reclamações ou de dúvidas relacionadas à saúde. Um assunto que a coisa de 20 dias atrás, foi bem na época da virada do ano,
foi um burburinho muito grande aqui na cidade. Muita gente falava, muita gente perguntava. Às vezes alguma coisa a gente escutava na internet, via vídeo de um, via vídeo de outro. Só que a gente fica naquele meio do caminho, que um fala A, outro fala B, a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Então a gente sentou e falou, vamos investigar melhor isso aqui, vamos entender o que está acontecendo, porque tem muita gente na cidade mandando pergunta pra gente sobre esse mesmo assunto, que é a questão do AMI, o AMI, né? Muita gente ouviu falar ao longo da semana, ao longo dos últimos 15, 20 dias, que o AMI estaria parando de atender algumas especialidades, como fisioterapia, por exemplo, né? E em outros casos, quando a rádio corredor começa a tomar corpo e vai aumentando, algumas pessoas chegaram a veicular, né, a soltar burburinhos por aí de que o AMI até fecharia na cidade de Amparo. Então nada mais justo do que a gente investigar isso a fundo e falar o que é verdade, o que é mentira, o que vai funcionar, o que não vai funcionar, por que não vai funcionar. Então todas essas perguntas que a gente recebeu durante esses 15, 20 dias aí sobre o AMI, a gente de novo fez questão de bater lá na prefeitura, falar com o secretário de saúde para saber, acho que não teria pessoa melhor para responder sobre isso do que ele. Então o Paulo mais uma vez foi lá cobrar eles, perguntar, atormentar eles lá para trazer para vocês a informação, e eu vou chamar aqui. Paulo, conta pra gente um pouco mais sobre a situação do AMI em Amparo, por favor. Carlos, situação complicada aqui no AMI de Amparo, pelo menos no que diz respeito à comunicação. Durante toda a semana, a gente tentou contato com o governo do estado via e-mail, WhatsApp e também telefone. Sem sucesso, sem retorno nenhum. Aí a gente veio aqui durante a semana para tentar uma entrevista com a pessoa responsável pelo AMI. Ela está de férias e a pessoa que nos atendeu nos informou apenas por e-mail que não seria possível uma gravação aqui nas dependências do AMI. A gente foi onde então? Foi na prefeitura. A gente foi falar com o secretário de saúde, o senhor Gilberto Ferreira, que nos explicou detalhadamente o que de fato vai acontecer com essas especialidades. Nós aqui do Circuito das Águas da região, a gente fez um trabalho de estudo sobre disponibilidade e demanda do nosso AMI de Amparo. Nós percebemos que algumas disponibilidades que o AMI oferecia, os municípios já têm. E o AMI também não oferecia algumas disponibilidades ou precisava aumentar algumas disponibilidades que os municípios são mais carentes dessa necessidade. Bom, com esse levantamento, nós junto ao governo do estado, né, através da DRS de Campinas, fizemos uma proposta de troca. Como o AMI ele tem um contrato de gestão, ele não consegue aumentar o contrato. A gente tem que trabalhar dentro daquilo que já está estipulado no contrato. Nós pegamos 3 especialidades que o AMI ofertava, que era acupuntura, fisioterapia e nutrição, que teoricamente essas especialidades os municípios já possuem serviço municipal. E nós pedimos para que fizesse um estudo quanto que o Estado gastava com essas 3 especialidades e esse valor fosse convertido em especialidade de maior necessidade dos municípios. Então o Estado fez o valor dessas 3 especialidades e reverteu isso para aumentar outras especialidades. Então nós aumentamos consulta de cardiologia, nós aumentamos consultas oftalmológicas, nós aumentamos as consultas de escleroterapia, nós aumentamos procedimentos dermatológicos, né? Pequenos procedimentos que a gente tinha dificuldade, que a gente tinha que fazer em outros AMIs, como Santa Bárbara do Oeste, Atibaia, Campinas, Jundiaí, hoje a gente conseguiu aumentar aqui no AMI de Amparo. Essa proposta ela vem no sentido de fortalecer a regionalização de saúde. Esse é um primeiro passo da gente ajustar o AMI de Amparo, que atende 10 municípios, para que a demanda ofertada pelo AMI se encaixe dentro da necessidade da demanda reprimida de cada município. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é fortalecendo o AMI. A nossa próxima missão, a nossa próxima meta é trazer mais procedimentos para o AMI de Amparo. Então, verificar a nossa demanda da região, fazer uma proposta para o governo do estado, para que agora o governo do estado aumente o contrato do AMI, para que a gente não tenha que ficar fazendo ajuste dentro do próprio contrato. A ideia agora é trazer mais recurso para o AMI de Amparo,
Amparo e com esse recurso novo trazer procedimentos que o AME de Amparo hoje não oferta, evitando assim que a região pegue os seus munícipes e tenham que ficar transportando esses munícipes para Santa Bárbara do Oeste, Campinas, Atibaia, Jundiaí, e eles fiquem aqui no AME de Amparo. Maravilha, Paulo. Ótimo, ótima matéria, ótima matéria. Gente, vocês viram aí, o Paulo trouxe as explicações dadas pelo secretário à questão do AME, né? O que nós conseguimos entender, acredito que você entendeu mesmo que eu, é que as especialidades que saíram porque já tem no município, então não teria justificativa técnica ou econômica para manter 2 serviços repetidos entre o Estado e a Prefeitura na mesma cidade, né? Então saem essas especialidades que já existem aqui no município e entram 3 novas especialidades que não tem aqui, né? E o que eu achei que é positivo do que ele passou para a gente é que muitas vezes a população aqui de Amparo que está fazendo um tratamento, está fazendo um acompanhamento, vocês já viram falar da fila do CROSS, né? Às vezes sem explicação nenhuma, quando sai a vaga para um exame, alguma coisa, a pessoa tem que ir para Jundiaí ou para uma outra cidade. Quando você traz 3 novas especialidades aqui para dentro de Amparo, muitas dessas pessoas que teriam de ser enviadas para fora vão conseguir fazer o exame aqui. Então, daquilo que ele passou para nós, né, eu entendo que até então é positivo. Agora, lógico, é para isso que nós existimos aqui, pessoal. E é por isso que existe o e-mail tvamparo@tvamparo.com.br. Ao longo do tempo, nós vamos acompanhar. Você é o nosso olho na rua. Você vê que não está sendo desse jeito, se você vê que está tendo determinado aumento de fila, manda e-mail para a gente, manda mensagem para a gente. Vocês podem ter certeza, o Paulo vai lá de novo, não tenha dúvida, o Paulo vai lá perguntar. Então, pessoal, só para a gente não perder o fio da meada, já que nós estamos falando aqui de saúde, nós batemos muito em 2 assuntos de saúde no município de Amparo, mas a gente fala, o AMP News não é só para Amparo, é o primeiro telejornal de Amparo e região. E nós temos muitas cidades aqui que estão no nosso satélite, uma delas é Monte Alegre do Sul. Nessa semana foram veiculados através das mídias sociais muitas e muitas fotos, né, de vereadores e prefeito eleito tendo reunião com o prefeito de Amparo, Carlos Alberto, para tratar de um assunto muito importante que é o convênio. Todos nós sabemos que lá em Monte Alegre você tem o PA, mas determinados casos um pouco mais complexos a pessoa não resolve no PA. A população acaba vindo procurar o atendimento médico aqui em Amparo. E aí começou um disque muito grande, né? Quem me conhece sabe, eu estou muito dentro de Monte Alegre, eu vivencio o dia a dia da cidade e muita gente perguntando, muita gente comentando, muita gente falando, ah meu Deus, e agora? Como que faz? Não vai mais atender em Amparo, tem que ir para Socorro, tem que ir para outra cidade, para onde a gente vai? Então assim, um chamado que nós fazemos aqui, com certeza, vocês podem escrever aí, o Paulo vai bater lá na porta, vai perguntar para quem tem que perguntar. A nossa produção está entrando em contato com a Prefeitura de Monte Alegre para ver qual é a verdade, porque a única coisa que a gente quer aqui é trazer para a população a verdade. Acabou? Acabou. Ah, não acabou. Não acabou? Então não acabou. Ah, mas mudou. Mudou? O que mudou? Vamos explicar para as pessoas, tá? Eu falo, o grande poder do microfone é esse, gente. Não é fazer graça. O grande poder do microfone é chegar até as pessoas para levar a informação correta. E é isso que a gente quer. Então, fica aqui o chamado. Você aí de Monte Alegre, não perca. Domingo que vem, no nosso próximo jornal, a gente vai ter uma matéria especial falando sobre isso também, tá? E se você tiver outra denúncia, já sabe, tvamparo@tvamparo.com.br. Tá legal? Agora, pessoal, eu queria trocar de assunto. Eu tô sentindo que tá muito pesado o ar. Vamos mudar o clima. Vamos falar de uma coisa muito legal. O Paulo fez uma matéria especial para nós, que é uma matéria, como a gente fala, muito cuti-cuti. Uma matéria, uma gracinha. Paulo, conta pra gente qual que é essa novidade que você tá trazendo aí agora pro pessoal aqui do AMP News.
Tudo bom, Paulo? É isso mesmo, Carlos. A gente está aqui na Santa Casa Ana Sintra porque na última quarta-feira aconteceu um caso bem interessante. A gente está no setor da maternidade. Olha só, a Juliana, que é moradora do bairro dos Pedrosos, estava grávida de 39 semanas e sentiu uma dorzinha, uma contração. Ela, que já é mãe de 5 filhos, já sabia que era hora do bebezinho chegar. Ela não sabia se era menino ou se era menina, estava pronta para vir para a Santa Casa para passar por uma consulta. Talvez aí sim saber qual era o sexo da criança. Acontece que a Melissa, que nasceu às 8 horas e 52 minutos da última quarta-feira, pesando 3 quilos e 52 gramas, 47 centímetros, não esperou. Pois é, nasceu no caminho entre o bairro dos Pedrosos e o centro, aqui na Santa Casa Ana Sintra. Quem conta essa história pra gente é a Juliana. Foi assim, comecei a sentir muita dor de terça para quarta, né? Só que para mim eu achava que era uma dorzinha normal. E aí, madrugada, foi apertando, de manhã a bolsa rompeu em casa. Aí entrei em contato com a minha irmã ligou para a ambulância. E aí, na hora que a turma da ambulância chegou, ela já estava meio que encaixada. Deu para ver um pouquinho assim a cabecinha, eu fiz o toquinho, carinha para baixo e o bebê ia nascer. De primeiro momento eu falei para ela, seu bebê vai estar nascendo. E eu falei para os dois, pega para mim as coisas na ambulância que esse bebê vai nascer aqui. E eles foram. E enquanto eles não chegavam com as coisas que eu pedi para eles trazerem, eu tomei outra decisão. Eu conversando com a mãe, eu falei, mãe, a gente tem 3 coisas para fazer aqui. Ou seu bebê nasce aqui comigo agora, ou ele nasce dentro da ambulância, ou a gente consegue chegar no hospital. E não é que a Melissa nasceu bem rapidinho? Pouco depois de entrar na ambulância, ela já estava aqui, com a mamãe Juliana. Quem ficou toda feliz também foi a Amanda, que foi a primeira atendente da ocorrência no 192 Amparo. Então eu atendi o telefone, né? Daí ela me falou, né? Eu perguntei pra ela se era a primeira gestação, ela já me falou, não, é a 6ª gestação. Daí eu perguntei o que estava acontecendo, daí na hora ela já me falou, moça, rompeu a bolsa e ela tá com contração desde ontem à noite, né? Aí eu já falei pra ela, como tá essa dor? Daí perguntei pra ela, fiz todos os questionamentos, né? Pra saber se realmente era um trabalho de parto efetivo, né, ou se as contrações eram mais espaçadas. Ela me falou, não, ela tá tendo contração que já estão bem ritmadas, né, que é como a gente fala. Daí na hora eu já passei pra enfermeira Daniela, ainda até falei pra ela, vai em código 3, porque eu acho que não dá tempo desse bebê chegar até o hospital, né, e aí foi o que aconteceu, eles conduziram muito bem a ocorrência, a enfermeira Michael me avisou, né, via rádio, que esse bebê já tinha nascido, e aí foi o tempo da gente comunicar a Santa Casa, que também estava esperando a gente, né, com toda a alegria, porque graças a Deus estava tudo bem com o bebê. Mas se engana quem pensa que essa história é inédita. Há 18 anos atrás, Juliana passava pelo mesmo susto. Sim, já tem um caso, é meu também, o Gabriel. Só que o Gabriel foi na rodovia mesmo, né, aí foi dentro de um carro. Aí não tinha... gente do SAMU, da ambulância, nada, chegaram depois. Bom, agora a Melissa e a mamãe Juliana vão embora para casa. E olha, elas ganharam até um super kit para ajudar nesse momento todo especial. Show de bola, Paulo! Como a gente falou, a matéria cuti-cuti, que gracinha! E, gente, a produção chama aqui no ponto, tá passando para mim. A história por si só ela já é muito linda, né? Toda vez que a gente vê uma criança nascendo, é bonito. A minha esposa tá grávida, eu tô esperando aí mais uma bênção na minha vida. Quando a gente vê uma criança vir ao mundo, é uma coisa linda, mas a gente vê todo um contexto social que vem junto com essa história, e a produção acabou de passar para mim aqui que essa mãe, ela se encaixa num dos programas aqui do município que muita gente não sabe que existe, né? Até uma coisa que a gente já olhou aqui, eu olhei lá na produção, a gente já acendeu a luz. Acho que é uma coisa muito importante a gente trazer para a população, explicar, para também não ter disque, fake news, é isso. Não, um programa do município que é o Mãe Amparense, é um programa de complemento de renda, tá? Para aquelas mães que, necessitam.
necessitam de ajuda. Isso é importante ficar claro. Então a gente vai depois fazer um complemento nessa matéria, a gente vai aumentar um pouquinho o grau de informação e trazer quais são os requisitos para que uma mãe possa participar desse programa, uma vez que o município de Amparo disponibiliza desse programa, tá? Mas sempre lembrando do quanto é importante a gente falar em planejamento, né? É muito bonito uma vida vir ao mundo, mas muitas vezes a gente vê histórias que se tornam tristes, porque não tem um acompanhamento, não tem uma condição de oferecer para a criança o mínimo da dignidade em termos de alimentação, de educação, de moradia. Então isso é uma coisa que preocupa muito a gente, por isso que a gente está falando aqui, a produção chamou no ponto, a questão do programa Mãe Amparense. Tá legal? E falando em criança, agora uma coisa que, mas é para criança grande, não é para as criancinhas não, é para as crianças do meu tamanho, né? O Paulo foi lá para São Paulo, lá na Faria Lima, coisa chique de Granfino, né? O Paulo foi lá numa exposição de 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum. Quem é da minha idade ou perto da minha idade sabe o que eu tô falando, o que foi o Castelo Rá-Tim-Bum, numa época que não tinha Nickelodeon, não tinha Cartoon Network, não tinha YouTube, né? Quantos de nós aí às vezes ia para a escola desesperado para voltar da escola para poder pôr na cultura, para assistir os programas que passavam na cultura, e o Castelo Rá-Tim-Bum marcou época, marcou gerações, até hoje você encontrar, acho que o Nino no meio da rua, você, ô Nino, né? Sim, então o Paulo tá lá em São Paulo, que agora ele tá Granfino, agora ele tá na Faria Lima. Paulo, conta pra gente, como que tá aí, Paulo? Hoje o Zapping desembarca aqui na exposição que comemora os 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum na TV brasileira. O Castelo estreou na TV Cultura em 1994. O Castelo Rá-Tim-Bum nasceu 4 anos depois do sucesso Rá-Tim-Bum. E quem não se lembra desse aqui? O porteiro. E ele sempre tinha aquela famosa frase: qual é a senha para entrar no castelo? Ó lá, falei? Então bora entrar? Pedro Biba. E logo aqui no hall de entrada, a gente encontra um dos figurinos originais, lá de 1994. Como não reconhecer o figurino dele, Dr. Vitor? Tino, um grande feiticeiro ele será. Fino, Nino, no escuro do castelo sol a pino. Nino, crianças invadindo seu destino. Tino, um grande feiticeiro ele será. E um fato curioso, uma história interessante é que assim, ó, todo o figurino do castelo foi feito à mão. Pois é, com costureiras. E foi usada exatamente uma máquina dessa, que não essa, né? Mas do tempo. Uma máquina igual essa aqui. No escuro do castelo, sol a pino. Nino, crianças invadindo seu destino. O Castelo Rá-Tim-Bum também foi um programa inovador, um programa bem à frente do seu tempo, trazendo o personagem Etevaldo, que mexia com inteligência artificial. Um personagem bem à frente do seu tempo mesmo, viu? Porém, o que muitos não sabem é que o ator que interpretava o Etevaldo, infelizmente, faleceu durante as gravações, vítima de AIDS. Neste período, o personagem foi substituído por Etc., a sua irmã,
E as crianças, nesse episódio, falam sobre despedidas. Uma forma muito bonita de lembrar o Etevaldo. Uma verdadeira homenagem para esse personagem. A gente está em um dos cenários que com certeza era o sonho de todo mundo que gosta de ler livro, a biblioteca. E o dono dessa biblioteca era nada menos do que ele. Esse aqui é o original, usado nas gravações do Castelo Rá-Tim-Bum. E a gente tem uma miniatura aqui também. Vamos ver se a gente leva a sorte dele falar com a gente. Não é não, seu gato pintado? Ainda me recordo de quando o Pedro, a Pipa e o Zequinha vinham aqui para ler os maravilhosos poemas da nossa literatura. A gente está aqui com a Edilene. Edilene, São Paulo mesmo? Não, interior de São Paulo. De onde? Avaré. Avaré. Rodou bem, bastante. E eu vi você vindo aqui, tirando foto e o seu olhinho estava brilhando. Era fã? É fã? Sim, bastante. De que personagem você mais gostava? Ah, na verdade eu gostava do porteiro. Do porteiro. A exposição 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum ainda tem vários ambientes, reproduzindo todos os cenários e quadros do castelo. Pedro Biba. Séculos em forma de menino, o tempo comandando seu destino. Tino, um grande feiticeiro ele será. Fino, Nino, no escuro do castelo sol a pino. Nino, crianças invadindo seu destino. Tino, um grande feiticeiro ele será. Pedro Biba. Séculos em forma de... A parte musical, que era a sensação da época, não poderia ficar de fora, né? Passarinho, que som é esse? Passarinho, farão, 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 farará, parará, farará, farará. No chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 uma orelha, outro orelho. E claro, também tem o quarto do Nino e da tia Morgana. Mas para conhecer, você precisa vir aqui, viu? Séculos em forma de menino, o tempo comandando seu destino. Tino, um grande feiticeiro ele será. Fino, Nino, no escuro do castelo sol a pino. Nino, crianças invadindo seu destino. A exposição 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum está no Solar Fábio Prado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705, em São Paulo, sempre de terça a domingo e também nos feriados. Aproveite! Que legal, que legal, que legal, que legal. Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum.
Pessoal, chamar a atenção de vocês, queria fazer um chamado aqui. Semana que vem o programa tá bombando. Já falei, semana que vem tem o assunto do convênio do Hospital de Monte Alegre com a Prefeitura de Amparo e tem matéria sobre o Pix. É isso mesmo, o Pix. Tá um diz que diz, um burburinho. Hoje, vindo para gravar aqui, eu estava escutando números oficiais da Meta. O vídeo que o deputado Nicolas fez a respeito do Pix, olha o que eu vou falar, alcançou a marca de 380 milhões de visualização. Talvez eles nem sabem se seja um dos vídeos com a maior alcance da história aqui recente da internet. Foi uma coisa assim bombástica, tá? E quando a gente fala do número de 380 milhões de visualizações, para mim não interessa se é do Nicolas, se é do Boulos, se é do A, se é do B ou se é do C. Isso é um número muito expressivo, né? E isso chama a atenção da gente para quê? Para ver que o assunto Pix é um assunto que está demandando muita curiosidade das pessoas. As pessoas estão preocupadas. Se você for na feira, na sexta-feira, comer pastel ali do lado do Mercadão, você vai ver que essa semana um monte de gente quis pagar o pastel com dinheiro. Se for no posto de gasolina abastecer, você vai ver que um monte de gente que fazia Pix para pôr 40, 50 reais, está dando em dinheiro. Muita gente está preocupada com o Pix e não sabe. E aí nesse momento, a gente vê um monte de vídeos circulando na internet, um monte de especialistas, né, dando opinião, e a população fica no meio do tiroteio e não sabe, é verdade ou mentira? Mentira ou é verdade? Então, a gente está preparando uma super matéria com pessoas capacitadas, responsáveis para poder tirar as dúvidas, e aí mais uma vez vai o chamado. Se você tem dúvidas sobre o Pix, não perca essa oportunidade. Tá aqui, ó, tvamparo@tvamparo.com.br. Manda a sua dúvida pra gente. Semana que vem a gente vai sair com tudo com essa matéria falando sobre o Pix, tá legal? E eu vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia até agora e agora você fica com a programação da TV Amparo. Boa noite!